Olá a todos, vamos continuar a nossa série de programas acerca de estados espirituais connosco, o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Olá. E hoje gostaríamos de falar acerca da ocultação e revelação do Criador. Bala Sulam escreve em vários dos seus artigos, ele descreve estes estados e com certeza que vai ser interessante para os nossos telespectadores ouvir falar o que é dupla ocultação, ocultação simples e, claro, a revelação. Antes de mais, o que é a ocultação simples e a ocultação dupla? Dr. Lightman, todos nós existimos num campo, no nosso mundo, onde atua a força superior chamada o Criador. E em relação a nós, podemos dizer que opera em todos nós, governa todos nós. Da nossa parte não pode haver nenhuma ocultação, nada, porque estamos no seu controle completo. E a forma como nós percebemos o Criador, para começar, não o sentimos. Quando a pessoa começa a ansiar pela revelação do Criador, chega até à Kabbalah, começa a envolver-se no trabalho espiritual, o propósito do qual é a revelação do Criador para o homem neste mundo. Foi para isto que fomos criados. Para que precisamente neste mundo, nesta vida, cada um de nós vá revelar o Criador completamente e todos nós juntos. E portanto o homem tenta revelar o Criador e começa a sentir que o Criador está oculto, escondido. Antes disso não havia este conceito de ocultação do Criador. Falo com uma pessoa na rua. Ele não sente necessidade pela revelação do Criador, que precisa de saber algo acerca dele, senti-lo. Portanto, se digo que o Criador está oculto de mim, então em algum ponto ele esteve revelado. É como se estivéssemos a jogar às escondidas e ele está ocultado. Então, ocultação já é uma sensação. Dr. Lightman, certo. Quando a pessoa começa a sentir que o Criador está oculto dela, tenta de alguma forma alcançar uma determinada revelação do Criador, sentir onde ele está escondido, como está escondido. E então a pessoa vem da ocultação dupla, da ocultação completa do Criador, para uma ocultação simples, onde começa a sentir que aqui e ali o Criador está oculto em relação àquilo que nós sentimos, em relação aos nossos sentidos. É como neste mundo sentimos-nos mal, e obviamente que tudo o que sentimos depende como o Criador se relaciona connosco, como ele define a nossa situação. Mas na realidade o que estamos a dizer é que o Criador está oculto de nós por uma ocultação dupla. E se nos aproximamos de uma ocultação simples do Criador, já começamos a ver que o Criador está oculto de nós e que esta ocultação é o problema, a razão para o nosso estado mau. Podemos dizer que a ocultação dupla é no intelecto e no coração e que a simples é no coração? Dr. Lightman, sim, apenas na nossa sensação. Ou seja, no intelecto compreendemos que o Criador é o bom que faz o bem, que existe, mas devido à minha natureza egoísta ainda não posso justificá-lo. Dr. Lightman, certo. E a dupla ocultação significa ambos no intelecto, no coração, não o sentimos de todo, mas sentimos uma certa influência negativa sobre nós. Ainda assim, é um estado consciente, que sentimos que não conseguimos justificá-lo, nem no coração, nem no intelecto. Dr. Lightman, certo. Existe uma determinada gradação aqui, mas é muito fluida. Pode mover constantemente de dupla para única, volta para dupla, porque conforme avançamos, conforme corrigimos as nossas sensações, nós corrigimos-las o tempo todo em ascensões e descidas. E estas ascensões e descidas é que nos dão a sensação da dupla ocultação, da ocultação simples do Criador e também da revelação. Ou seja, é difícil para uma pessoa definir exatamente o estado em que se encontra.
Dr. Lightman, relativamente não, mas estou apenas a dizer que flutua. E quando há revelação, Dr. Lightman, quando há revelação, se ainda assim, independentemente do facto de que este Estado nos rejeita, que não vemos o Criador, não o sentimos, não o entendemos, e o tempo todo temos dúvidas, contradições, se ainda assim não largamos, mas insistimos em revelá-lo, então gradualmente o Criador torna-se revelado. E começamos a sentir que, antes de mais, tudo vem do Criador, tudo deriva do Criador, que tudo tem a sua razão e que todas estas razões têm um propósito, são reveladas para mim desta forma, para nos dar a oportunidade de estarmos em ocultação e revelação, dupla, única, ocultação, dupla, única, revelação, para todo o tempo sentirmos o contraste entre a escuridão e a luz. Porque precisamente neste contraste começamos a compreender o que se passa. Ou seja, como é que ele nos governa, como é suposto respondermos a isto. E eventualmente precisamos de alcançar um estado em que não é ocultação dupla ou simples, o vai ocultar de nós. Ou seja, nós elevamos-nos em tais estados acima de nós próprios que qualquer escuridão que exista vamos saber e sentir como agir corretamente. E a escuridão, de forma alguma, vai separar-nos do Criador. Pelo contrário, vai ajudar-nos para que, ao nos elevarmos acima dela, fiquemos conectados com ela. Então, em relação ao intelecto e à emoção, o que é que acontece na revelação? Justificamos completamente o Criador em intelecto e coração, emoção? Dr. Lightman, há muitas especificações aqui. Obviamente que justificamos o Criador, mas o que acontece é que as revelações são reveladas acima das ocultações. Ou seja, a ocultação não desaparece. Temos que fazer de uma forma que, suponhamos que revelamos alguma coisa do comportamento do Criador para comigo. E eu revelo, claro, que Ele é o bom, que faz o bem, assim que Ele nos orienta em direção ao objetivo, etc. E então fica oculto de nós. Portanto, quando entramos na ocultação, precisamos de tentar, com todos os nossos esforços, agir como se estivéssemos em revelação. Ou seja, a ocultação não nos separa, não nos isola do Criador, mas pelo contrário, dá-nos a oportunidade, independentemente do facto de que estamos em ocultação, agirmos como estamos em revelação. Podemos dizer que somos nós que ocultamos o Criador, Dr. Lightman? Óbvio, é o nosso ego. O nosso ego separa-nos do Criador. E podemos ocultar o nosso ego do Criador? Isso já é estar acima de conseguir ser um mestre. Este estado da dupla ocultação ou simples é o estado em que o Criador se esconde de nós. Dr. Lightman, ou o Criador se esconde de nós, ou nos esconde de nós próprios, nos oculta de nós próprios. Há muitas nuances aqui. E precisamos sempre de entender que qualquer estado consiste em 4 níveis e que nestes níveis precisamos de nos definir como se estivéssemos na revelação máxima. Independente do estado em que nos encontramos agora, precisamos de agir, precisamos de tentar relacionar-nos com tudo o que nos acontece como se estivéssemos em revelação total. Para que nenhuma escuridão, nenhuma ocultação vá rebaixar-me. Isso é relacionar-nos com coisas desta forma, independentemente dos estados pela quais a pessoa passa. Compreenda, o Criador é revelado como? Quando dizemos que o Criador se revela, que o justificamos, em relação ao quê? Ou seja, é em relação a todas essas qualidades
que se tornaram reveladas em nós, em todas elas sentimos a direção certa, o movimento certo, a direção certa para com aquele estado bom, completo, absoluto. E como é que eu discerno isso? Que eu não estou a fazer uma fantasia, talvez seja uma ilusão, a tentar justificar estas coisas. Dr. Lightman, precisamente porque precisamos de conectar ambos, a escuridão e a luz, os maus estados e os bons, justificar dos maus estados e receber a força destes bons estados, precisamente daí, enquanto avançamos, caminhamos na linha do meio, nem na escuridão, nem na luz, mas entre elas, conectando uma linha com a outra, a luz e a escuridão, e construímos o nosso estado a partir daí. Ou seja, construímos a nossa relação com o Criador de uma forma que vamos sempre estar num estado em que a luz e a escuridão para nós são iguais e que estão orientações claras, direções claras, como se fosse uma bússola. Se a luz e a escuridão são iguais, então sentimos corretamente o nosso estado, o estado do mundo, e não temos qualquer problema, e com certeza que não é uma ilusão. Muito bem, estados espirituais, muito obrigada por estar connosco, até à próxima.